Agradecemos por mais esta oportunidade, papai, de estarmos na tua casa. Deus amado e querido, agora, segundo a tua infinita misericórdia, abre o nosso entendimento, Senhor, que a tua palavra, mais uma vez, venha falar conosco. Nos ajude, papai amado e querido, a entender e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, usa o teu servo segundo a tua infinita misericórdia. Abre a nossa mente e o nosso entendimento, papai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Quantos vieram adorar o nome do Senhor nessa noite? Ele está presente neste lugar. Aleluia. Você pode adorá-lo, pode glorificá-lo, exaltar ao nome dele. Somente ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, passagem bastante conhecida. Atos, capítulo de número 9. Glórias a Deus. A partir do verso de número 10. Atos, capítulo 9, e verso de número 10, diz assim a palavra de Deus. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão, ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha a sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então, respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muito acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem autoridade dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou, para que recebas a tua visão e seja cheio do Espírito Santo. Glórias a Deus. Todos nós conhecemos essa história do apóstolo Paulo. O momento da sua conversão. Ele tinha autorizações para ir até a cidade de Damasco para prender todo aquele que invocava o nome do Senhor. E no caminho teve um encontro com Jesus. Aleluia. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, a sua vida muda, a sua vida transforma. Aleluia. E Saulo teve a sua vida transformada quando teve um encontro com Jesus. Aleluia. Nós conhecemos bem a história. O Senhor fala com Ananias: vai até a rua chamada direita. Saulo de Tarso está lá orando. Ananias fala: Senhor, eu já ouvi acerca deste homem. Ele tem autorizações para prender todo aquele que invoca o teu nome. Todo aquele que é cristão, ele tem autorização para prender, para levar preso a Jerusalém. Aleluia. Aí o Senhor disse a Ananias: vai, porque ele
é para mim um vaso escolhido. Aleluias. Quando Deus escolhe alguém, quando Deus escolhe um vaso, aleluias, Ele tem os seus planos, Ele tem os seus meios, Ele tem a sua maneira, mas quando Ele escolhe, não adianta correr. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Jesus, Ele disse aos seus discípulos: eu vos escolhi a vós. Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós. Aleluias. Às vezes as escolhas que Deus faz, nós, meramente humanos, olhamos e não entendemos, não compreendemos. Mas quando Deus tem um plano, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem uma missão, Ele escolhe e acabou. Aleluias. Não importa o que a pessoa era. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. Mas quando foi escolhido por Deus, teve a sua vida transformada. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Quando Deus escolheu Moisés para libertar o povo de Israel, Moisés disse: Senhor, eu sou um homem de palavras pesadas. Mas Deus escolheu. Moisés, eu escolhi você. Aleluias. Moisés poderia ter questionado: tem tantos outros aí melhor do que eu, que o Senhor pode usar, que o Senhor poderia ter escolhido. Tem Arão. Aí Deus disse: não, Moisés, o escolhido é você. Você pode chamar quem tu quiser, mas você é o responsável. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Deus escolhe Davi para ser rei de Israel. Os de Davi talvez eram mais capacitados, tinha mais conhecimento em guerra. Davi era um simples pastor de ovelha. Mas foi ele que Deus escolheu. Aleluia. Quando Deus escolhe, Deus capacita, irmãos. Deus te escolheu para estar aqui nesta noite. Deus te escolheu para levar esta palavra. Deus te escolheu para anunciar as boas novas. Ele te escolheu. Aleluia. Nós fomos escolhidos por Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Isaías, Deus chama Isaías, Deus escolhe Isaías. Isaías vai dizer: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Aleluia. Deus disse: espera aí, Isaías, vou resolver. Chama um anjo, pega uma brasa viva, toca nos lábios de Isaías, purifica, e ele está pronto para falar do amor de Deus. Ele está pronto para profetizar. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Quando Deus escolhe, muitas das vezes nós não compreendemos, mas Ele nos capacita. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Jesus escolheu a Pedro. Pedro, eu te escolhi. 3 vezes Pedro nega Jesus. Aleluia. Mas quando Pedro entende que ele foi escolhido por Jesus, quando ele é cheio do Espírito Santo, aleluia, a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitam Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Zaqueu, cobrador de impostos, por muitos dito que é ladrão, mas Jesus escolheu. Ei, Zaqueu, desça, hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. É o Senhor quem escolhe. Exaltado é o nome do Senhor. Jacó, enganador,
Mas o Senhor Deus escolheu. Aleluia. O Senhor escolheu Abraão, escolhido por Deus. Muitos dizem que ele era manipulado pelos seus familiares. Aí Deus disse: Abraão, vem cá, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda, e lá, aleluias, você vai ser abençoado, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus escolheu, exaltado é o nome do Senhor. Deus escolheu Jeremias. Ah, Senhor, ainda sou um menino, mas Deus escolheu. Vai profetizar, Jeremias. O povo não vai aceitar. O povo não vai dar ouvido. Vão te jogar na cova. Vão te maltratar. Mas foi eu que escolhi. Você vai fazer a minha vontade, Jeremias. Aleluia. O quanto que Jeremias sofreu por falar a verdade ao povo, por chamar o povo ao arrependimento. O povo nem aí para o que Jeremias falava, mas ele foi escolhido por Deus. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Nós somos escolhidos por Deus, cada um de nós. O nosso Deus escolheu para uma missão. O nosso Deus escolheu para um propósito. Cada um de nós. O Senhor colocou algo em nossas mãos para nós fazer. Aleluia. Nós fomos escolhidos de Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Chamar tem diferença de escolher. Deus fala com Gideão: chama o povo, Gideão. 32.000 se apresentaram. Aí Deus fala: agora escolhe dentre esse povo, Gideão. Apenas 300 foram os escolhidos. Aleluia. Ser chamado tem diferença de ser escolhido. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Saulo, este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Quando Deus escolhe o vaso, Ele capacita. Quando Deus escolhe o vaso, aleluia, Ele transforma. Olha o verso de número 19 do capítulo 9. E tendo recebido o alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos, e estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Saulo teve a sua vida transformada. A partir do momento que ele teve o encontro com Cristo, ele foi alimentado, ele foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar, começou a anunciar a Jesus, começou a anunciar as boas novas. Ei, nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos cheios do Espírito Santo e precisamos anunciar as boas novas, precisamos anunciar que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo reina e que Ele vem nos buscar para morar com Ele. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Deus fala com Jeremias: Jeremias, vai lá na casa do oleiro. Eu vou te ensinar algumas coisinhas. Aleluia. Jeremias vai até onde o oleiro está trabalhando. De repente aquele vaso se quebra na mão do oleiro. O oleiro novamente pega aquele barro, amassa
e faz um novo vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluias. Deus, Ele é o oleiro. Ele nos escolheu. E Ele molda as nossas vidas conforme a vontade dEle. Conforme o querer dEle. Aleluias. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos chamou para fazer esta obra. Foi Ele que nos capacitou. Aleluias. Ele é o oleiro. Ele pode nos moldar. Nós somos vasos. Aleluias. Tem vaso de barro aqui nesta noite? Aleluias. O oleiro pode moldar. Se for preciso, ele quebra novamente. Se for preciso, ele amassa novamente. Tira todas as pedras, deixa no jeito e começa novamente a moldar um novo vaso. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. E é conforme o oleiro quer. Não é da maneira que eu quero. Não é da maneira que você quer. É da maneira que Ele quer. Ele é o oleiro. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Ananias, um homem escolhido por Deus, quando recebeu esta incumbência de ir orar por Saulo, a primeira atitude dele foi dizer não. Não, Senhor. Eu já ouvi acerca desse homem. Quantos males ele tem feito. Aleluias. Olha no versículo 1 do capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrassem homem ou mulher que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Aleluias. Paulo, ele tinha autorização. Se ele encontrasse um crente na rua, ele levava preso. Se ele encontrasse alguém falando de Jesus, aleluias, já estava com a prisão decretada. Ananias conhecia a fama de Paulo. E quando Deus fala para ele, Ananias, vai lá e ora por ele. Aleluia. Ananias tremeu na base. Falou, Senhor, esse homem é poderoso. Ele tem cartas do sumo sacerdote para prender todo aquele que invoca o teu nome. E o Senhor quer que eu vou orar por ele? Aí Deus fala para Ananias, Ananias, vai. Este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Quando Deus escolhe alguém, irmãos, Ele transforma. Quando Deus escolhe alguém, Ele muda. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele escolheu a cada um de nós. Aleluia. E aqui nós estamos. Aqui nós estamos para obedecer à vontade do Senhor, para anunciar as boas novas, aleluia, para falar do amor de Jesus, para falar dos milagres que Jesus fez, para falar dos livramentos que Ele nos dá. Ele nos escolheu, aleluia. Nós fomos agraciados por Jesus. Nós fomos escolhidos por Ele. Ele diz, não foi vocês que me escolheu, não. Foi eu que escolhi a vós. Aleluia. Então precisamos obedecer à vontade do Senhor. Precisamos cada dia estar em obediência à vontade do Senhor.
Exaltado é o nome do Senhor. Paulo, quando foi convertido, Paulo, quando recebeu a oração de Ananias, ele foi fortalecido, foi cheio do Espírito Santo, começou, aleluias, a falar do amor de Cristo. Exaltado é o nome do Senhor. Olha no verso de número 21. Mas todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome? E com este intento veio aqui para nos levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqueles que viram a transformação de Paulo, a Bíblia diz que eles ficaram atônitos. Ficaram assim, ó. Como pode? Outro dia esse aí estava aqui, se ele encontrasse qualquer um de nós, levava nós preso. E hoje ele está falando de Jesus. Aleluia. Eles ficaram sem palavras. Mas o principal, Jesus transformou a vida de Paulo. Jesus transformou a vida dele. E ele, de perseguidor, passou, aleluias, a falar do amor de Cristo. Passou a ser um dos principais plantadores de igreja, da igreja primitiva. Aleluias. O Senhor te escolheu. O Senhor colocou em tuas mãos uma missão. Cada um de nós fomos escolhidos por Deus e temos uma missão a fazer. O Senhor condicionou a cada um de nós, aleluias, para falar do seu amor. Jesus disse: ide por todo o mundo e anunciais essas boas novas. Ide por todo o mundo e falai, aleluias, os milagres, falai a bondade, a misericórdia de Jesus. Precisamos anunciar este evangelho. Nós somos escolhidos por Deus para esta obra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas e que possamos cada dia continuarmos desempenhando esta obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Aleluias. Foi Ele quem nos escolheu. Foi Ele quem nos capacitou. Por isso aqui estamos. Por isso estamos neste lugar adorando a Ele, exaltando ao nome dEle, glorificando ao nome dEle. Aleluias. Foi Ele que pagou um alto preço lá na cruz do Calvário. Foi Ele que nos amou de uma maneira, aleluias, que o próprio Jesus vai dizer, porque Deus amou este mundo de uma tal maneira, aleluias. Esta tal maneira nos alcançou. O amor de Jesus alcançou as nossas vidas. Nós fomos perdoados. Aleluias. Ele pagou um alto preço pelo perdão dos nossos pecados. E Ele nos escolheu para que hoje nós estivéssemos aqui, adorando e exaltando o nome dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas. Amanhã, sexta-feira, às 20 horas, temos ciclo de oração. Venha buscar a presença do Senhor. Amém? Sábado, às 15 horas, tarde da bênção. E às 18 horas, a nossa ceia. Não falte, vai ser uma bênção a nossa ceia no próximo sábado. Amém? Um pastor que já passou por aqui estará conosco no próximo sábado. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade. Vamos nos colocarmos em pés. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vem cá, Eleutério. Vem orar a Deus aqui. Glória a Deus.
Glória a Deus. Irmã Célia, que Deus abençoe sua vida. Amém? Essa é a tua casa. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos. Eu saludo com a paz do Senhor. Amém. E vamos agradecer ao Senhor. Amém. Deus amado, Senhor, te agradecemos, Senhor amado, neste momento, Senhor, porque Tu, Senhor amado, nos abençoaste, Senhor, com Tua palavra, Senhor, para cada vida, para cada coração, Senhor amado. Assim, Senhor amado, nos guarda, livra, Senhor, de todo mal, Senhor amado. Nos retornamos, Senhor, a nossas casas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor amado, a andar em Tua presença, em Teu poder de Tu Espírito Santo, Senhor. Mas te agradeço nesta noite, Senhor, abençoa cada vida que não chegaram a este lugar, Senhor amado, suas vidas, Senhor amado, fortalece com teu poder, e teu Espírito Santo, Senhor amado, a cada irmão, Senhor amado, em nome de Jesus eu te agradeço, Deus, amém. Aleluia. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Não saia correndo, tome um cafezinho, um chá, coma uma bolachinha, converse um pouco com o seu irmão e